Hoje nós vamos aprender a orar com Timothy Keller. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos fazer a resenha desse livro sensacional. Olha só, Oração, Timothy Keller, Experimentando Intimidade com Deus, da editora Vida Nova, que com exceção das folhinhas brancas, é um livro fabuloso, sensacional, espetacular. Um livro que te ensina a oração como eu nunca tinha lido. Então, vem com a gente, porque esse vale muito a pena. Logo no início desse livro, o Timothy Keller vai nos explicar que ele estava receoso de escrever um livro sobre oração. Segundo ele, porque existem muitos e muitos livros que falam sobre esse assunto, então ele não via necessidade de escrever mais um livro sobre isso. Mas acontece que à medida que ele foi pesquisando sobre o assunto, ele descobriu que normalmente não existe um livro de oração que trata a oração como um todo. Normalmente os autores dividem a oração e tratam apenas um aspecto dela. Então nós temos livros teológicos que vão tratar a respeito de como a oração é vista nas escrituras. Nós temos livros experienciais, onde os autores vão contar a sua experiência na oração. E aí nós temos uma grande advertência, porque muitos desses livros experienciais vão transformar a experiência do autor como se fosse uma doutrina da oração, e isso é muito perigoso. E nós temos os livros práticos que vão falar a respeito de como você pode orar mais, ou como você ter uma eficácia melhor na oração. Esses livros também são perigosos, porque são livros que vão falar que se você fazer a oração de uma determinada maneira, a sua oração é mais poderosa. E é por isso que nós temos tantos livros aí falando sobre esse poder da oração e como deixar a sua oração mais poderosa, como se alguma técnica humana pudesse fazer isso. De qualquer forma, o Timothy Keller viu então que existia essa tripartição aí da oração e que normalmente os livros tratavam apenas de um aspecto. E aí o que ele fez? Vou fazer um livro sobre oração, mas que trate dos três aspectos, ou seja, um livro que vai englobar todas as partes da oração, vai trazer a teologia, vai trazer a experiência e vai trazer a prática. E para fazer isso, então, ele dividiu o livro em 5 partes. Logo no início aqui no sumário, então, nós temos essas 5 partes. A primeira parte é desejando a oração, depois compreendendo a oração, aprendendo a orar, aprofundando a oração e colocando a oração em prática. Essas são as 5 partes do livro. Eu vou falar principalmente das 3 primeiras. As 2 últimas eu vou passar bem por cima, só para que você tenha assim um vislumbre do que o Timothy Keller fala a respeito de cada uma dessas partes. Mas a minha ideia e a minha intenção é que você compre esse livro. Esse livro com certeza vai mudar a forma como você vê a oração. Logo no início, o Timothy Keller vai começar a falar a respeito de um assunto que eu nunca esperei que ele começasse a falar justamente por ele, que é sobre a importância do misticismo na oração. E é isso que você ouviu. Timothy Keller vai dizer que é muito importante esse lado místico na oração. Ele vai falar que existem sim certos exageros, existem pessoas que trazem algumas coisas pagãs para dentro da oração e ele não concorda com nada disso, mas ao mesmo tempo ele vai dizer, não é por isso que você deve abandonar todo e qualquer misticismo na oração. A oração é sim e tem sim o seu lado místico. É óbvio que ele vai defender um misticismo inteligente, um misticismo baseado na palavra, mas ele vai falar que se você descarta esse misticismo na oração, você está perdendo uma boa parte, ou talvez a melhor parte da oração. Bem, eu anotei aqui algumas partes para deixar claro como ele trata esse assunto do misticismo. Lá na página 24, ele diz o seguinte, ele está citando um outro autor e fala o seguinte, Thomas Scheiner acrescenta que não devemos dar pouca ênfase à base emocional da experiência. Alguns evitam de pronto essa ideia por sua subjetividade, mas o abuso da subjetividade em certos círculos não pode eliminar as dimensões místicas e emocional da experiência cristã. Então aquilo que eu falei, o que ele vai dizer? Que não é porque algumas pessoas exageram na questão do misticismo e nessa subjetividade da oração que nós devemos abandoná-la por completo. Precisamos reconhecer a existência de um misticismo inteligente na vida de fé, de união e comunhão vivas com o Redentor exaltado e onipresente. Ele tem comunhão com o seu povo e seu povo tem comunhão com ele em amor recíproco e consciente. A vida de fé verdadeira não pode ser assentimento metálico e frio. Deve ter a paixão e o calor do amor e da comunhão, pois a comunhão com Deus é a coroa, é o ápice da verdadeira religião. Então aqui você já fica sabendo logo de início
como o Timothy Keller trata os assuntos de maneira muito equilibrada. Ele não descarta simplesmente porque as outras pessoas exageram. Ele vai construir toda a sua base na Bíblia, mas vai dizer que é muito importante você ter sim experiências místicas, um misticismo inteligente na sua oração. Logo depois de nós sermos apresentados a esse misticismo inteligente na oração, o Timothy Keller vai fazer uma pergunta essencial que talvez eu e você nunca tenhamos feito. Qual que é o principal objetivo da oração? Já parou para pensar nisso? Quando você está orando ou quando você vai orar, qual é o principal objetivo da oração? Eu comecei a refletir nisso e comecei a ver diversos objetivos que eu tenho na oração, mas eu não consegui encontrar o principal. E aí, depois o Timothy Keller responde a essa pergunta dizendo que o principal objetivo da oração é conhecer a Deus. Quanto mais você conversa com Deus, mais você o conhece. E esse é o principal objetivo da oração. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, dá para nós sabermos o nível de intimidade que um casal tem analisando como um conversa com o outro. Dá para nós sabermos o nível de intimidade que a amizade tem sabendo como um amigo fala com o outro. E dá para saber o nível de intimidade que uma pessoa tem com Deus ouvindo a sua oração. É óbvio que nós não devemos ficar analisando, olhando para a pessoa que está orando e analisando cada uma das palavras para saber se ele é íntimo ou não com Deus. Inclusive o Timothy Keller conta uma história bem interessante que ele aprendeu esse conceito com outro pastor que falou para ele, Keller, dá para nós analisarmos a intimidade de uma pessoa com Deus ouvindo a oração que ele faz. E aí o Timothy Keller falou, bem, eu não sei se isso é correto, mas eu não vou orar perto do Senhor. Então, é óbvio, não é essa a intenção, não é ficar fiscalizando o irmão para saber se ele tem ou não tem intimidade com Deus. Mas é óbvio também que a forma como uma pessoa fala com Deus, a forma como uma pessoa fala com a sua esposa, a forma como uma pessoa fala com o seu amigo, dá para saber o nível de intimidade que ele tem com cada uma dessas pessoas. Para finalizar essa primeira parte, desejando a oração, o Timothy Keller vai dizer a respeito da dificuldade que nós temos de orar. E ele vai dizer que se você tem dificuldade, você não está sozinho. Ele também tem muitas dificuldades na oração. E essa é uma parte muito interessante, Um homem desse admitindo as suas dificuldades num livro desse daqui. E ele vai dizer que ele aprendeu que tudo que vale muito a pena exige sacrifício. Você não vai conseguir nada que seja valioso de maneira fácil. Então, a oração é a coisa mais valiosa que nós temos. Então, com certeza, ela vai ter as suas dificuldades. Lá na página 40, ele vai dizer o seguinte no final. Oração é deslumbramento, intimidade, luta, mas também caminho para a realidade. Não há nada mais importante ou mais difícil, ou mais rico, ou mais transformador da vida. Não existe absolutamente nada tão grande quanto a oração. Já na segunda parte, compreendendo a oração, o Timothy Keller vai começar dizendo que foi feito um estudo e descobriram 21 tipos de oração. Mas basicamente esses 21 tipos podem ser divididos em 2 tipos. O primeiro deles é aqueles que consideram a oração e consideram Deus como totalmente você. Então você é Deus. Não que você seja Deus no sentido de você ser o Deus, mas Deus e você são as mesmas pessoas. E aí você então vai orar para você mesmo, ou intimamente dentro de você. Alguns cristãos, inclusive, até defendem essa ideia, principalmente por causa daquele versículo que fala a respeito de que o reino de Deus está dentro de vós. E aí você tem que procurar o reino de Deus dentro de você, então você ora para algo íntimo, algo que está dentro de você. Por outro lado, nós temos as orações que identificam Deus como totalmente outro. Alguém que eu tenho que orar e que ele está totalmente fora de mim. E aí nós temos esse tipo de oração, que é esse tipo de oração que simplesmente ora para uma energia exterior, ou uma oração que ora para um ser puramente exterior e que está distante. E aí Jonathan Edwards vem para nos socorrer, para nós nem acharmos que nós somos deuses, ou que Deus está dentro de nós e que nós e Deus somos apenas um no sentido da oração, mas também não é aquele Deus distante, não é aquele Deus que está totalmente fora. E aí Jonathan Edwards vai dizer, olha, Deus é totalmente outro, mas é um outro que está dentro de nós. É um outro que está dentro de nós. Então, você tem essa mescla dessas duas orações, como uma mescla bíblica da oração. Você não é Deus, mas também Deus não é um ser distante. Deus é um outro que está dentro de você.
Muito interessante essa parte, é óbvio que eu tenho que reduzir aqui todos os meus argumentos, mas à medida que ele vai construindo o argumento, você vai entendendo o quanto é importante você entender isso. Você entender que Deus está em você, mas isso não quer dizer que você seja Deus ou que você tenha qualquer parte no sentido de orar para você mesmo ou buscar dentro do seu íntimo a força, porque é dentro de você que Deus está. Essa questão é muito bem elaborada pelo Timothy Keller para não provocar aquilo que ele falou lá no início, um misticismo exacerbado. Mas agora eu quero ler uma passagem para vocês e eu quero que vocês identifiquem quem escreveu essa passagem. Presta bastante atenção. Certa vez, no ano de, e eu não vou dizer o ano para não dar pista de quem pode ter escrito isso, em divina contemplação e oração tive uma visão extraordinária da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem e de seu amor e graça maravilhosos, excepcionais, plenos, puros e doces, e de sua mansa e gentível condescendência. A pessoa de Cristo aparecia em inefável grandeza, com excelência suficiente para absorver todo o pensamento e conceito. Algo que prosseguiu quase por 1 hora, tanto quanto sou capaz de calcular. Isso me manteve, a maior parte do tempo, em uma torrente de lágrimas chorando alto. Senti na alma um ardor por ser que eu, esvaziado e aniquilado, não soube expressar de outra forma, deitar no chão e ser cheio somente de Cristo. Amá-lo como um amor santo e puro, confiar nele, viver dele, servi-lo e segui-lo, e ser perfeitamente santificado e purificado com uma pureza divina e celestial. Muito bem, você viu aí alguém contando a sua experiência sobre a oração. Nessa experiência, essa pessoa teve uma visão de Jesus como nunca teve antes. Isso levou ele às lágrimas, isso levou ele a deitar no chão e ficar durante muito tempo ali deitado no chão, chorando e experimentando aquele sentimento, revivendo aquele sentimento, usufruindo daquilo que estava acontecendo. E aí, sabe quem é que escreveu isso? Quem teve essa experiência? Não foi Benny Hinn. Foi Jonathan Edwards. Jonathan Edwards que teve essa experiência maravilhosa. E aqui vai alguns alertas a respeito disso que o Timothy Keller faz. A primeira coisa é, qualquer pessoa que conhece Jonathan Edwards sabe que Jonathan Edwards não era uma pessoa mística. Ele não era uma pessoa que desejava o misticismo ou buscava o misticismo. Ao mesmo tempo, todo mundo sabe que Jonathan Edwards também tinha consideração por essas experiências. Então o que ele vai dizer é justamente esse equilíbrio. Você não precisa buscar esse êxtase, ou seja, depois que você teve um primeiro êxtase na oração, que você teve uma experiência como essa do Jonathan Edwards na sua oração, o que normalmente as pessoas fazem é agora deixar de orar para buscar única e exclusivamente o êxtase da oração. Tinha um pastor que eu conhecia que ele falava o seguinte: muitas vezes esses êxtases da oração começam a ser cocaínas espirituais. As pessoas começam a buscar tanto como se fossem viciados nessa sensação e elas esquecem que a maior parte da oração não é isso, não é misticismo, não é esse êxtase, sabe? E aí, o que acontece? Quando elas não têm esses êxtases ou quando passa algum tempo sem ter experiências como essa, elas desistem da oração, porque na verdade elas não estão buscando conhecer a Deus. Elas estão unicamente buscando sentir esse sentimento que elas teve antes nesse êxtase espiritual. Então, não busque esse êxtase, você vai tê-los naturalmente. À medida que você tem uma vida de devoção, uma vida de oração, esses êxtases vão acontecer esporadicamente. Mas isso não foi feito para você buscar. Fique tranquilo que quando for a hora certa, Deus vai te dar essas experiências. Mas isso é incrível, encontrar isso no livro de oração do Timothy Keller, alguém que é calvinista mais tradicional, mas ao mesmo tempo não deixa isso de fora e fala dessa importância e cita, por exemplo, trechos como esse, é sensacional. Você vê que esse misticismo pode ser sim equilibrado, que tem um misticismo bíblico, que tem um misticismo inteligente. Continuando essa parte sobre compreender a oração, eu preciso abrir um parênteses aqui porque eu tomei um baita spoiler do Timothy Keller. Ele vai contar quase que o final daquela trilogia do C.S. Lewis, lá de Uma Fortaleza Medonha, não é? O último livro daquela trilogia cósmica, e ele conta praticamente o final aqui sem nos avisar que vai nos contar o final. Fiquei decepcionado com essa parte, ainda que é óbvio, né? Foi algo necessário para exemplificar algo que ele estava dizendo aqui, mas eu fiquei muito pé com o Timothy Keller de me dar esse spoiler assim, sem nem me avisar que vai me dar o spoiler. Bem, ele continua falando a respeito da oração e vai falar, olha, a sua oração
é resposta daquilo que você conhece de Deus. A sua oração deve ser em resposta à palavra de Deus. E olha que coisa interessante, ele vai dizer, se você não conhece a palavra de Deus, se você não busca conhecer Deus através da sua palavra, você pode estar orando para um Deus que não existe, ou pior, você pode estar orando para um ídolo criado no seu coração. Você está orando, pensando que está orando para o Deus da Bíblia, quando na verdade você criou um Deus próprio e está orando para esse Deus próprio que na verdade nem existe. E ele explica isso lá na página 65. Olha o que ele diz. Nossas orações devem brotar da imersão nas Escrituras. Devemos imergir no mar da linguagem de Deus, a Bíblia. Devemos ouvir e estudar as Escrituras. Devemos pensar, refletir e ponderar sobre elas até que haja uma resposta em nosso coração e em nossa mente. Traduzindo, a sua oração deveria ser resposta ao conhecimento que você tem de Deus. E ele vai completar ainda da seguinte forma. A Bíblia não apresenta a arte da oração. Ela apresenta o Deus da oração. Não deveríamos decidir como orar baseados nas nossas experiências e sentimentos que desejamos. Em vez disso, deveríamos fazer todo o possível para contemplar nosso Deus como Ele é. E a oração aconteceria com naturalidade. Quanto maior a clareza com que entendemos quem Ele é, mais nossa oração será moldada e determinada por isso. Então, a oração é essa resposta àquilo que você conhece de Deus. E é muito perigoso você querer orar se você não conhece ao Deus da Bíblia, porque você pode orar para um Deus equivocado. Muito bem, pessoal, agora chegou a hora de eu te convidar a se inscrever aqui no canal, porque eu estou sempre trazendo um vídeo como esse. Se você gosta de resenhas cristãs ou resenhas seculares lidas através de uma cosmovisão cristã, ou se ainda você quer ficar sabendo dos principais lançamentos das editoras, esse é um canal feito para você. Então se inscreva lá embaixo, acione o sininho, porque assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Eu também quero te convidar a nos seguir lá no Instagram, @Livros e Teologia, porque lá todo dia eu estou postando para você os principais vídeos, os principais lançamentos e as principais promoções. Então nos siga no @Livros e Teologia também. Vamos embora para a terceira parte desse livro espetacular. Na terceira parte, o Timothy Keller vai colocar como título Aprendendo a Orar. E nessa parte, ele vai nos trazer a trindade calvinista: Agostinho, Lutero e Calvino. Mas ao contrário de muitas outras pessoas, ele não tem problema em criticar aquilo que ele não acha correto. Então ele vai sim criticar certos aspectos da oração de Agostinho, certos aspectos da oração de Lutero e certos aspectos da oração de Calvino. Em todos eles ele vai pegar aquilo que há de melhor e vai montar então aquilo que ele acredita ser a melhor forma de você desenvolver a sua oração. Ele vai começar com Santo Agostinho e Santo Agostinho vai nos ensinar como deve estar o nosso coração quando nós vamos orar. Nós devemos estar totalmente em dependência de Deus. O nosso coração deve estar com esse sentimento de dependência de Deus. Vai falar ainda a respeito do que nós devemos pedir a Deus e como nós devemos pedir a Deus. E ele vai utilizar aquela oração de Jesus no Getsemane para nos informar o seguinte: olha só, aquela oração é o ápice daquilo que nós deveríamos fazer quando nós estivermos orando. Lá Jesus disse o seguinte: olha, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a sua vontade e não a minha. E ele vai dizer, isso é a oração de alguém que verdadeiramente confia em Deus. É aquela pessoa que pede provisão, que pede para se livrar de certas coisas, mas ao mesmo tempo ele confia tanto em Deus que ele sabe que a vontade de Deus é melhor muitas vezes do que o que ele está pedindo. Então ele confia em Deus, que Deus pode salvá-lo, que Deus pode sim dar a ele aquilo que ele está pedindo, mas ao mesmo tempo ele confia ainda mais em Deus, em saber que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Com Martinho Lutero, Timothy Keller vai fazer a mesma coisa, vai levantar diversos pontos de Martinho Lutero que são interessantes para aperfeiçoar e para que você perceba a importância de certos aspectos da oração, mas talvez o aspecto que mais me chamou a atenção foi sobre meditar na palavra de Deus. E aqui ele ensina verdadeiramente o que significa meditar. É você ler o texto, reler o texto e ler de novo, até que aquele texto esteja impregnado dentro de você, até que você consiga explicar aquele texto com as suas próprias palavras. Depois que você impregnou-se da palavra de Deus, agora você pode orar a respeito daquilo. E ele faz um exemplo sensacional de como, por exemplo, você pode olhar para aquela expressão Pai Nosso, que está ali na oração de Jesus, quando Jesus está ensinando os discípulos a orarem, e como essa expressão Pai Nosso, você precisa entender. Você precisa entender que ali Jesus não disse para você orar meu Pai.
Ele disse Pai Nosso, porque existe algo corporativo ali que Jesus quer ensinar. E ele faz essa descrição aqui, ele faz essa meditação para te dar como exemplo e é simplesmente sensacional. Você nunca mais vai orar ali para a oração do Pai Nosso sem lembrar desse Pai Nosso, de que não é só o seu Pai, é o Pai seu, mas é o Pai dos irmãos que estão ali na igreja, e deve haver essa troca deles te ensinar e você ensinar a eles, de você ser algo além do seu próprio umbigo, tem essa dimensão corporativa. É muito interessante essa parte. Então, aprendemos com Lutero a respeito dessa meditação. Ele dá outros exemplos tão formidáveis ou mais formidáveis do que esse daqui. Para finalizar, nós vamos aprender algumas coisas com João Calvino. E com João Calvino nós vamos aprender a ter esse temor sadio na nossa oração, a temer a Deus, e o Timothy Keller explica muito bem o que é esse temor aqui, de uma maneira fantástica. Vai nos levar também a ver a nossa própria realidade quando nós formos orar. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, e essa realidade tem que estar diante dos nossos olhos quando nós estivermos orando. Não há nada em nós, não há nada que nós possamos fazer para fazer com que Deus faça ou deixe de fazer alguma coisa. Depois nós devemos confiar na vontade de Deus. Ainda que eu peço para Deus fazer determinadas coisas, eu devo confiar completamente que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por fim, ele vai fazer uma teologia aqui muito interessante e vai responder, principalmente para quem tem dúvida, por que nós devemos orar? Ora, os calvinistas não acreditam que tudo está decretado por Deus e que Deus não vai fazer ou deixar de fazer coisas por causa da nossa oração, e sim, tudo que Ele planejou fazer, Ele vai fazer. Então por que eu devo orar se Ele já vai fazer aquilo que Ele quer fazer e que decretou fazer? E o Timothy Keller tem uma resposta sensacional para isso. Você precisa ler a resposta do Timothy Keller a respeito disso. É simplesmente sensacional. Eu nunca vi um calvinista falar o que o Timothy Keller falou nesse livro a respeito da importância de você pedir coisas para Deus e como as suas orações podem ser respondidas. É sensacional. Por fim, olha só que coisa interessante. O Timothy Keller vai nos alertar o seguinte: a principal regra da oração, apesar de ele ter passado várias regrinhas aí para nós e várias dicas, é você não confiar nessas regras. Essas regras por si só, elas não possuem mérito próprio. Isso não vai fazer com que você tenha uma oração mais ou menos poderosa. Então você precisa, ao mesmo tempo de você seguir essas dicas para melhorar a sua oração, você precisa estar completamente confiado na graça de Deus e não nessas regras. Essas regras servem sim para que você melhore a sua oração, mas isso não vai fazer com que Deus atenda ou não atenda a sua oração. O que vai fazer é você ir a Ele totalmente confiado na graça e no amor que Ele tem por você. Muito bem, pessoal, eu sei que esse vídeo deve estar ficando grande, mas eu gostaria de ainda passar algumas coisinhas muito importantes para vocês. A primeira delas é que tem um capítulo aqui dentro a respeito da oração do Pai Nosso e que é excepcional, formidável. Quando os discípulos pediram para Jesus para ensiná-los a orar, Jesus então respondeu com a oração do Pai Nosso. Então essa oração é muito importante para que você aprenda o próprio Jesus te ensinando a orar. E é isso que o Timothy Keller faz nesse livro, nesse capítulo. Ele utiliza a oração do Pai Nosso para ensinar você a orar. E é sensacional, espetacular. Você deveria marcar esse capítulo para ler pelo menos uma vez por semana nos seus momentos devocionais, ali na segunda-feira, para você relembrar cada um dos aspectos que você deve levar em consideração quando você estiver orando. Outra coisa muito importante é que o Timothy Keller parece ser favorável que você tenha sim orações de outras pessoas e que você faça essas orações. Sabe, essas orações que grandes homens de Deus fizeram, você ter elas e orar também elas, não faz nenhum mal. E olha só que interessante, eu lembro de ter visto esse mesmo argumento lá no Você é Aquilo que Ama, do James K. Smith. Ele fala o seguinte: olha, se você canta canções de louvor a Deus que foram compostas por outras pessoas, por que você não pode orar orações que outras pessoas fizeram? E ele vai dizer o seguinte, aqui o Timothy Keller vai dizer que muitas vezes essas pessoas elas conseguem colocar em palavras muito melhor aquilo que você está sentindo do que você próprio. Então por que você não utiliza essas palavras que vão realmente falar aquilo que você está sentindo para Deus? Então não tem problema nenhum você repetir orações de grandes homens de Deus, desde que você não faça isso achando que isso tem alguma força mística, de que se você repetir a oração várias vezes, né, ou a quantidade de vezes que você repetir, é isso que vai fazer com que Deus atenda a sua oração. Não, se aquilo está transmitindo os desejos e os sentimentos do seu coração, não tem problema nenhum, leia as orações dos grandes homens de Deus.
Além do mais, durante todo o livro eu fui marcando cada um dos livros que o Timothy Keller cita. E eu só marquei aqueles que têm tradução em português. A quantidade de livros que eu marquei é sensacional. A quantidade de livros que o Timothy Keller deve ter lido para escrever esse livro é de mais de 8.000! Deve ser mais do que todos os livros que eu vou ler em toda a minha vida. Então, é impressionante a quantidade de citação, a quantidade de informação que o Timothy Keller coloca dentro desse livro, e você percebe que a pesquisa dele foi muito extensa. Ele coloca aqui muitos e muitos livros, muitos. Quando eu falar muitos, você não vai entender até que você pegue o livro e comece a ver a quantidade de citações de livros diferentes, a quantidade de livros sobre oração que o Timothy Keller leu para escrever esse livro. É sensacional. No final, ele ainda vai nos dar um passo a passo de você praticar as suas orações no seu dia a dia. E ele vai te dar diversos modelos de como você pode orar de manhã, tarde e noite, ou de manhã e à noite, ou de tarde e de noite. Ele vai te dar, assim, alguns scripts daquilo que você deve procurar nos seus momentos de oração. Muito interessante, a parte prática da oração. Bem, por tudo isso, o que eu quero dizer é o seguinte: o melhor livro de oração que eu já li na minha vida, um dos melhores livros que eu já li na minha vida e com certeza o melhor livro que eu já li em 2019. 2019 ainda está começando, não está nem no meio, mas até agora, até o mês de abril, esse foi o melhor livro que eu li no ano de 2019. É sensacional a quantidade de informações, mas principalmente, e aqui eu quero colocar, principalmente como o Timothy Keller me levou a ver a oração por outros olhos e me levou a desejar a ter uma vida de oração. É sensacional, leiam esse livro, por favor. Muito bem, pessoal, então agora chegou a hora de falar dos pontos negativos do livro. E o único ponto negativo do livro, eu devo dizer, é só as folhinhas brancas mesmo, que infelizmente a Vida Nova insiste em produzir livros do Timothy Keller com folha branca. Mas tirando isso, sinceramente, não tem nenhuma parte do livro que eu possa dizer que eu não concordei, ou que eu possa dizer que eu achei difícil. É um livro muito gostoso de se ler e principalmente um livro que te inspira a orar. E é por isso que eu vou dar 10 mochés com louvor para esse livro. Esse vai para a categoria dos preferidos da vida. Muito bom. Se você tem interesse nesse livro, o link vai estar lá embaixo e comprando por esse link você ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse. Quero agradecer a vocês por ficarem aqui até o final dessa resenha, que eu imagino que esteja grande. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.